Bom dia, povo lindo. Vamos nós? E aí, como é que vocês estão? Querem conversar hoje sobre organização? Vamos ler a frase do dia? Presta atenção. A grama do vizinho pode ser mais verde, mas mesmo assim ela tem de ser cortada, tá? Para vocês que gostam de olhar a vida dos outros e comparar, certo? Então não pense que a das pessoas é melhor ou que elas não tiveram que cortar a grama delas para que hoje ficasse bonita, né? Então, vamos cortar a nossa. E aí, como é que vocês estão? Vamos lá? Bom dia a todos que vão chegando, vão chamando mais gente, tá? A gente vai continuar o nosso papo sobre a organização Você Merece, que é um tema fixo, todo mundo já sabe, quem acompanha aqui. Sempre a gente fala de organização e o tema fixo é esse, organização Você Merece, tá? E aí, quem estava aqui na live passada, sabe que a gente estava falando um pouco sobre algumas dicas simples sobre aproveitar cada minuto, né? Aproveitar o tempo, né? Porque o nosso tempo é ouro, é dinheiro hoje, né? E aí eu dei 3 dicasinhas, tá? E aí hoje eu queria iniciar dando vamos dizer que é a continuidade, né? Um pouco mais de dicas, tá? Sobre isso. E aí a gente vai continuando o nosso papo. E vamos que vamos, né? Chama aí mais gente para se informar, né? Porque às vezes são dicas e informações que a gente já ouviu falar, já até tentou. Mas também, às vezes, a gente nunca ouviu falar, nunca nem pensou dessa maneira. Então, vamos lá, né? Vamos ver se vamos ter cada vez mais conhecimento ou reforçar o que a gente já tem, tá? Então, a 4ª dica, tá? Para que você aproveite cada minuto do seu dia é evitar a procrastinação. Quem foi que já ouviu falar sobre procrastinação? O que é procrastinação, né? É uma palavra assim, tão até difícil de falar e rara, né? Acho que poucas pessoas falam, mas ela é bem importante quando a gente trata de organização, de tempo, tá? Então a procrastinação é você sempre deixar para depois. Você tem coisas importantes, até realmente muito importantes, e aí você vai empurrando com a barriga por algum motivo, né? Às vezes é por medo de resolver aquele problema, por preguiça ou por não saber resolver, né? Ou então até por hábito. Você tá tão acostumado, não, depois eu faço outro dia, e vai empurrando, dependendo do que for, às vezes vai virando uma bola de neve, tá? Então, quem não aproveita o tempo pode procrastinar facilmente, né? Porque você vai empurrando com a barriga. Então, você não sabe, ou você não tem o costume, não quer aproveitar o tempo e automaticamente você procrastina. Porque você vai deixando para depois. Ao invés de você agilizar a sua vida, os seus afazeres, as suas atividades, ganhando tempo, você acaba procrastinando, deixando para depois e perdendo tempo, certo? Ou então, o que acontece, né? Você deixa o que não foi finalizado para outro dia, outra semana e assim por diante, né? Você de repente deixa só para amanhã ou deixa só para mais tarde. Aí chega mais tarde e você nem deu tempo. Deixa para amanhã. Aí chega amanhã, deixa para outro dia, para a semana que vem, para o outro mês, para o final do ano. E às vezes você não tem a noção de que se você resolver esse problema, essa atividade, essa pendência, o que quer que seja,
você não imagina o quanto vai facilitar a tua vida em algum momento, em alguma área da tua vida, se você resolver. Porque às vezes quando você não resolve, você fica angustiado. Você sabe que tem aquele problema, aquela atividade, aquela pendência para resolver e não resolve. E ela acaba se tornando uma tralha emocional. A gente já falou bastante sobre tralha emocional, tem até live aqui, tá? Falando sobre tralha. Então, é melhor que você não procrastine. É melhor que você não deixe para depois. Você se programou naquele dia, você sabe todas as atividades que você tem que realizar naquele dia, então você realiza. Se aconteceu algum imprevisto, porque imprevistos acontecem, por mais que você organize seu dia, sua semana, seu mês, seu ano, coisas que você nem imagina acontecem. Então, já sabendo que essas coisas podem acontecer, você tem esse ressalvo, né? Tudo bem, aconteceu um imprevisto, algo que não estava programado, tudo bem. Mas se só você, talvez, no meio do dia você se perdeu, se confundiu, não seguiu à risca a sua organização, aí você acabou deixando para depois e, sem querer querendo, procrastinou, então tenha cuidado. Tá? Porque você pensa que não faz nenhum mal para você deixando para depois. Tem certas coisas que realmente você até precisa deixar para lá, deixar para depois. Mas tem coisas que não. Então você tem que saber identificar para que não te prejudique mais na frente. E não te deixe mal durante o processo. Porque por mais que você deixe para depois e não te atrapalhe no momento por algum motivo, vai te deixando angustiado. Tá? Então, para que você evite a procrastinação, olha a dica. Divida uma tarefa grande em outras menores. Às vezes, um dos motivos de você procrastinar, um dos motivos de você deixar para depois, sempre tá deixando para depois, é porque é uma tarefa muito difícil ou muito demorada. E às vezes requer muita paciência, muita disposição, muito tempo, e você acaba procrastinando mesmo. Tá? Então, para evitar a procrastinação em relação a isso, já que é uma tarefa tão grande ou tão difícil, demorada, você divide ela em pequenas tarefas. Tá? Por exemplo, uma casa, você tem a casa inteira para limpar, para organizar. Você não consegue fazer sozinha, num dia, a casa toda. Oi, Aline, bom dia. Então, se você não consegue fazer a casa toda em um dia, então divida em pequenas tarefas, porque fica bem mais fácil você realizar e bem mais fácil você evitar a procrastinação, tá? Então, divida. Você tem, por exemplo, um projeto na empresa para entregar, né? É um projeto muito grande, já tem uma data marcada para entrega, aí você fica angustiado, não consegue, fica tão angustiado que você não consegue se organizar a ponto de fazer para que entregue na data correta. Então, você respira fundo, né? Porque realmente a gente fica angustiado quando tem muita coisa para fazer, quando a gente está sobrecarregado, não importa a área que a gente trabalhe, que a gente atue, o que a gente faça. Se a gente tem algo muito grande, muito difícil, muita carga sobre a gente fica angustiado. E às vezes essa angústia trava e você não vai para frente. Então, respire, né, em primeiro lugar, e analise o que eu posso fazer para dividir essa tarefa, esse projeto, essa atividade que eu tenho para fazer em tarefas pequenas, para que eu tenha mais facilidade de realizá-las e evite a procrastinação. Então, divida suas tarefas grandes, difíceis, demoradas, que exija de você muita disposição, divida em tarefas pequenas, tá? E evite ultrapassar, olha só, 3 horas de duração para atividades menores. Quando você separar as atividades em atividades menores, em tarefas menores, tente estipular um tempo, tá? Parece brincadeira. Eu me lembro, quando eu era adolescente, eu nem sonhava
em ser personal organizer ou trabalhar diretamente com organização, né? Eu sempre gostei de organização, mas eu não tinha noção do que isso me levaria, tá? Então, quando eu era adolescente, eu ajudando em casa, com as coisas de casa, tudo eu cronometrava. Se, por exemplo, eu arrumava um quarto, eu me sentava 15 minutos para descansar. Quando passava, eu era criteriosa no tempo, tá? Eu marcava no relógio 15 minutos. Quando dava os 15 minutos, eu me levantava e já ia fazer outra tarefa. Por quê? Porque eu já entendia que se eu tinha que fazer aquelas tarefas, e eram chatas, eram demoradas, ou qualquer coisa que seja, se eu tinha que fazer, eu pelo menos agregava algo que eu gostava de fazer. E além disso, eu cronometrava o tempo, para que eu não procrastinasse, para que eu não perdesse tempo. Então, isso serve para mim até hoje. Hoje eu entendo que é uma dica de organização. Olha só, uma técnica que você usa para evitar a procrastinação e ganhar tempo. Então, quando você separa sua atividade grande em tarefas pequenas e estipula para cada tarefa, no máximo, 3 horas, tá? Não ultrapasse 3 horas. Porque se você ultrapassar, acredito que por mais que você tenha dividido a tarefa, acabou que em algum momento você se perdeu nessa tarefa e ela que deveria ser curta, porque a outra já era grande, você já dividiu, ela vai tomar a mesma amplitude de tempo que talvez tomaria se você tivesse resolvido a tarefa toda. Então, separou as atividades em pequenas tarefas, estipule tempo que não ultrapasse 3 horas para cada tarefa. De preferência, marque no relógio, por que não? Isso é muito coisa de gente metódica, de gente que é cri-cri. Não é, tá? Você, tudo ao extremo, eu já tenho falado demais aqui nas lives, tudo ao extremo, ela não faz bem, não tem a ver com a organização, tá? Todas as dicas, todas as orientações, as técnicas são dadas para que elas sejam algo que vai facilitar a sua vida. Se em algum momento atrapalhou, te deixou mal, presta atenção como é que está sendo feita, porque talvez ou não está sendo feito da maneira que deveria, ou não é para você essa técnica. Você tem que ver outra técnica, tá? Por isso que a organização ela é tão personalizada. Por isso que existe, né, a minha profissão de personal organizer, porque foca no seu problema, na sua dor, tá? Então faz dessa forma. E mantém essas tarefas bem específicas e detalhadas. A gente tem a mania, eu tenho a casa para arrumar. Então hoje eu vou arrumar a cozinha. Gente, a cozinha, por mais que seja um cômodo da casa, ela tem um mundo de atividades dentro dela. Então, se você já pegou a atividade grande, que é a casa, dividiu em tarefas pequenas, que é cômodo, então detalhe esse cômodo. O que é que eu vou fazer específico hoje nesse cômodo? Vou limpar o fogão, vou limpar a geladeira, vou abrir os armários e fazer um desapego, tirar a tralha, vou separar minhas panelas. É um mundo de coisas. Então, depois de você separar a grande atividade em pequenas tarefas, estipular tempo para pequenas tarefas, você precisa detalhar essas pequenas tarefas para que realmente fique fácil de você fazer. Porque senão quando chegar a hora de você fazer, você vai olhar para a cozinha, eu começo por onde? E esse eu começo por onde, você ficar pensando, você já perde tempo. E a intenção que você tinha de não procrastinar, de ganhar tempo e realizar a atividade naquele dia, pode ser que não aconteça, certo? E aí você pode, como eu já falei várias vezes em listas, faça lista, tá? E anote na sua agenda, num caderno, na geladeira, onde ficar fácil para você. Você vai anotar o que deve ser feito, criando um compromisso. Eu vou dar um exemplo vivido por mim. A maioria dos exemplos que eu dou aqui tem a ver comigo, tá? Ou foi algum amigo que me contou, algo que eu vivi, né? Na maioria das vezes. Então, eu tenho, além de milhares de atividades de casa como todos, dobrar e guardar roupas.
Eu percebi, né, ao longo desse tempo, que se eu não anotar na minha agenda como compromisso dobrar as roupas e guardar, elas vão ficar ali por cima de alguma coisa da casa, de uma mesa, de uma cama, de um móvel, a semana, o mês, o ano, se duvidar. Só vai ser mexido se eu precisar da peça. Então, aquela quantidade de roupas paradas ali me incomodava. E aí, o que é que eu pensei? Não, a partir de hoje, eu vou anotar na minha agenda como uma atividade do dia, um compromisso que eu tenho que realizar. Para que no final do dia, depois que eu realizei, eu marque um Vzinho, um ticar, né, que chama, que eu realizei. E aí eu vou ter o prazer de ter realizado. Porque eu observei que, pelo motivo de eu não colocar como compromisso na minha agenda, eu procrastinava. Eu passava, não, daqui a pouco eu venho dobrar. Aí fazia outra coisa, fazia. Aí chegava no final do dia, vixe, não deu pra dobrar hoje, amanhã eu dobro. Aí chegava outro dia, a mesma coisa. Então, tava me deixando angustiada, porque eu sabia que eu tinha que fazer essa atividade e não fazia. Então, eu me propus a colocar um dia na semana, mesmo que passe a semana toda ali cheia de roupa, tá? Mas a partir do momento que eu coloquei uma data, eu sei que toda vez que eu olhar pra lá, tem que dobrar as roupas. Não, mas dia tal, eu já agendei que eu vou dobrar. Então, uma vez por semana, 2 vezes por semana, você estipula de acordo com a rotina da sua casa, tá? Eu tô dando um exemplo parecido com o que eu vivi, tá? Porque eu vi que fez efeito. Então, eu passo pelas roupas, eu já não me sinto mais mal. Por quê? Porque se eu pensar em, meu Deus, aquelas roupas estão ali, eu vou lembrar que eu já tenho um dia, uma data marcada, vamos dizer, né? Um dia da semana, que eu já estipulei para fazer aquilo ali. Então, eu descanso. E isso serve para todas as atividades que você detalhou, tá? Diante de todo aquele processo que eu falei desde o começo, né? Que é atividade grande, em tarefas pequenas com no máximo 3 horas de duração. E essas tarefas pequenas têm que ser detalhadas. Então, por fim, você anota, depois que detalhou, então, tal dia, segunda-feira é o dia de dobrar a roupa. Aí passa, então segunda e sexta, segunda e quinta, você escolhe. A louça, geladeira, o chão, o teto, o banheiro. Gente, é outra vida. Quando você para de procrastinar, quando você se organiza dessa forma, você diminui demais a procrastinação automática. Porque às vezes a gente procrastina sabendo, né, que quer fazer, que precisa fazer, mas aí, por outros motivos que não sejam esses que eu tô falando, a gente procrastina, né? Imagine o automático. Se a gente tem motivo, sabendo que a gente tá botando para depois, a gente tá procrastinando, sabendo que a gente tá fazendo, e você diminui a procrastinação do automático, né? Porque essa procrastinação é automática. Você vai deixando para depois coisas simples e que com o tempo viram uma bola de neve. Então diminua a procrastinação na sua vida, tá? E aí a gente vai para uma última dica que eu separei para dar sobre aproveitar cada minuto, tá? E aí, para quem não lembra, eu vou fazer só aqui um lembrete, uma revisão, que uma dica que eu falei, né, na live passada foi sobre o planejamento, se planeje, sobre a organização, se organize, sobre as tarefas de casa, da casa, né? Algumas dicas sobre a tarefa da casa, porque essas 3 dicas, planejamento, organização, tarefas da casa, te ajudam a aproveitar cada minuto do dia. E hoje eu falei sobre procrastinação e agora eu vou falar sobre aprender a dizer não. A gente tem esse hábito, que eu acho que ao exagero é ruim, né? Porque a gente não sabe dizer não. Tudo que as pessoas nos pedem, a gente quer estar lá pronta, disposta a fazer. Às vezes a gente não tem nem tempo para fazer, mas a gente não sabe dizer não. Ai, mas se eu disser não, a pessoa vai ficar com raiva, vai ficar triste, eu vou ser uma pessoa ruim.
Então, quando você pensa dessa forma, você não consegue aproveitar melhor o tempo, tá? Porque não é a questão de você ser egoísta, de você não querer ajudar o próximo. A questão é o exagero, como sempre. Quando está ao seu alcance, quando é algo que você não precisa se rebolar tanto, mudar seu dia, sua vida todinha para ajudar alguém, a não ser que seja uma emergência, né? Você também tem que ter o bom senso. Mas eu quero dizer, quando às vezes a gente diz sim. São coisas que a outra pessoa até pode fazer e a gente não tá certo, eu faço. Não, eu te ajudo. Gente, vamos ter o bom senso, tá? Então, ó, se você é daquelas que não sabe dizer não, pode acabar se afundando, tá? Nas tarefas dos outros e sobrando menos tempo para você. Toda vez que você diz sim para alguém, querendo dizer não, você sofre. Porque também tem isso. Às vezes a gente diz sim só para não desagradar, só para não ficar feio na frente de outras pessoas, por exemplo. Então, diga sim quando realmente você quiser dizer sim. Quando para você dá certo dizer sim. E quando você diz sim querendo dizer não, não é justo com você, tá? E talvez nem justo com o outro, porque você não vai fazer de bom grado. Talvez a pessoa perguntou, e se você puder ajudar, ótimo. Se não, ela vai atrás de alguém que realmente vai ajudar com prazer, porque a outra pessoa vai poder. Aí, às vezes, você deixa de uma pessoa realmente que pode ajudar, às vezes acaba ajudando até melhor do que você ajudaria, mas você evita que a pessoa seja ajudada por ela, porque você diz sim querendo dizer não. Tá? Então, quando você diz não, não é porque você é ruim, é porque você é uma pessoa sensata, você é uma pessoa sincera. Você está pensando no outro também, tá? Então, se você sempre diz sim, você se afunda nas tarefas dos outros e não sobra tempo para você, tá? Ó, preste atenção. Se o pedido não estiver ao seu alcance, que foi o que eu acabei de falar, ser leal consigo mesmo não faz mal. É isso, seja honesto com você. Quando a pessoa lhe pede alguma coisa, você quer realmente fazer? Está ao seu alcance? Ou você vai fazer das tripas coração, né, como dizem, só pra demonstrar, e às vezes você ainda fica com a mente assim, não, eu vou fazer, porque se um dia eu precisar, ela vai ter que fazer por mim porque eu fiz por ela. Gente, é um pensamento muito mesquinho, né? Você ajudar alguém esperando que um dia ela vai lhe ajudar, ou você até achar que ela não vai lhe dizer não, porque você, quando ela precisou, você disse sim. E às vezes não acontece isso, tá? Às vezes você se decepciona. Porque se você ajuda esperando que um dia ser ajudado, você pode quebrar a sua cara. Porque às vezes você vai atrás daquela pessoa que você ajudou e ela não vai te ajudar. Às vezes não é nem porque ela é ruim, é porque ela não pode, é porque ela já fez essa análise que eu tô fazendo com você e identificou que não é possível ela te ajudar naquele momento, né? Como às vezes a pessoa pede dinheiro emprestado. Você às vezes faz das tripas coração para arranjar o dinheiro para emprestar aquela pessoa. Gente, você não tem o dinheiro. Para que você vai se virar para arranjar? Ela não tá precisando? Você não pode, então ela se vira. Ah, Fabiola, que coisa maldosa. Não é. Maldosa é você com você mesmo. Você fazer esse esforço todo e se afunda no seu. Ou você tira do seu dinheiro que você tá, vamos supor, guardando para pagar uma fatura, para pagar uma conta, e você empresta. E aí chega o dia da conta, a pessoa não lhe pagou, disse que ia pagar tal dia, não lhe pagou, e aí você fica na mão. Seu nome fica sujo. Gente, acontece tanta coisa. Então, assim, a questão do não aqui não é porque talvez a pessoa não te retribua. Não é isso. É porque quando você só diz sim, você se afunda nas tarefas dos outros e diminui o tempo para você. E as suas coisas vão ficando para trás. Aquela questão de para você amar o próximo, você precisa se amar primeiro, é verdadeira. E é a mesma coisa, para você ajudar o próximo, você precisa se ajudar primeiro. Aquela questão do avião, quando você está no avião, de repente acontece uma situação onde todo mundo tem que usar aquela máscara para respirar, se você não colocar primeiro em você, para você tentar ajudar o outro, você morre. Se você for primeiro ajudar o outro, você primeiro tem que se ajudar a pegar a máscara, bote em você, e depois ajude os outros. É isso. É nesse sentido, tá?
Então, ó, o que realmente faz mal é abraçar o mundo, não dar conta do recado, ficar estressado e sem tempo livre. É isso que vai acontecer. Porque você vai ver que as suas coisas estão ficando, porque você já disse sim para as outras pessoas, vai sempre dizendo sim. Chega 10 pessoas pedindo as coisas, tu diz sim para todas. E as suas coisas vão ficando. As suas contas vão ficando, porque todo mundo que pediu dinheiro emprestado, você se virou para arranjar. Tá entendendo? Então, evite o exagero do sim. Diga sim quando realmente você quer dizer sim. Quando você pode, quando está ao seu alcance. Porque isso vai te ajudar a aproveitar melhor o tempo, tá? E aí, alguma dúvida? Tudo certo? Tudo entendido? No finalzinho da live eu vou mostrar para vocês, como de costume agora, né? Um produto organizador, tá? Vamos lá. Encerrando as dicas sobre aproveitar cada minuto, né? A gente vai falar um pouco sobre praticar o desapego. Certo? Porque o desapego, ele é essencial para a organização. Não existe organização sem o desapego antes. Que é aquela mesma história. Tralha não se organiza. Não tem como a gente organizar coisas que não estão em uso, que não estão em bom estado, que estão paradas, ocupando um espaço de ouro. Então, é importante praticar o desapego, certo? E aí, você não sabe como e por onde começar a se organizar, certo? Então, se você não sabe, comece pelo desapego. Porque se você for querer começar a organizar as suas coisas, a sua casa, a sua vida, sem fazer o desapego antes, você vai ser, talvez, você vai ter, na verdade, bem mais dificuldade. E talvez você nem consiga, porque como eu estou dizendo, não tem como você organizar um espaço, um ambiente com tralha, com coisas que não estão em uso, coisas que não te servem. Você precisa desapegar. Tem coisas que não fazem mais sentido para a tua vida hoje. Tá? Então, por onde eu começo a me organizar, Fabiola? Pelo desapego. Separa uma parte da tua casa, uma gaveta, um cômodo, um armário e começa. Isso aqui eu uso, isso aqui eu quero, isso aqui eu não gosto mais, isso aqui tá quebrado. Oi, Alice, seja bem-vinda. Então, começa pelo desapego, tá? E aí você foca no que você deseja. Por exemplo, o que é que você quer quando você pensa em organização? Fabiola, eu gostaria de ter mais tempo com a minha família. Pronto, então você foca no que você deseja. Então, o que é que você precisa fazer para que você tenha mais tempo com a sua família? Eu acho que se eu diminuir as tarefas da casa, porque eu fico tão ocupada com as coisas da casa que chega o final do dia eu já tô tão cansada, não tenho tempo nem de brincar com meus filhos, nem de conversar com os meus pais. Depende da sua rotina, tá? Então, dependendo do que você está desejando, você foca no que você deseja e começa a identificar por onde você começa. Então, quando você sabe o que você quer, é mais fácil você começar. Você vai para o desapego, tá certo? Dá uma olhadinha lá nas tuas coisas e vai desapegando. Vai tirando coisas que não faz mais sentido. E aí você vai entendendo que você vai abrindo um espaço para o novo. Fica bem mais fácil organizar, porque quanto mais coisas você tem, mais coisas você precisa organizar. Oi, Aline, seja bem-vinda. Então, quando você tem menos coisas, por quê? Você só tem o que você precisa, o que você usa, o que você gosta, você aos poucos vai diminuindo o seu serviço. Por exemplo, um armário que está cheio de potes. Se você
tirar a metade que você não usa, você já diminuiu o seu trabalho, porque você não vai sujar tudo aquilo, você não vai abrir o armário e cair tudo e ter que organizar de novo. Então, cada detalhe, no final do dia, você vai ver a diferença que vai sobrar um tempo para você ter com sua família. Isso é só um exemplo simples, bem simples, gente, que eu tô dando sobre você desapegar e focar no que você quer em relação a ter a organização da sua casa, por exemplo. Você quer ter mais tempo com a sua família, você pode querer outras coisas, você pode querer ter tempo para estudar, ter um espaço mais adequado para estudar, para ter boas ideias. Então, isso é só um exemplo, tá? Então, desapega, foca no que você quer e mãos à obra, né? Porque também ficar só esperando, tomara que dê certo. Tem cheio de orientações, de dicas, mas não coloca a mão na massa, não vai desapegar, certo? Então, ó, gente, a organização não muda somente a estética da casa. Ela muda a vida, a sua vida, tá? Mas é toda a vida, gente. Vocês não têm noção. Ou quem já começou a organizar já tem noção. Porque você consegue fazer coisas que você não conseguia antes de se organizar. Olha o que a Aline está dizendo. Eu sofro com esses potes. Pois é. A questão de você ter potes demais e usar de menos. Certo? Então, analisa aí se realmente precisa de todos esses potes. Então, veja quando você começar esse desapego, a tirar realmente as coisas que não te servem hoje, veja a diferença e veja que não vai ser só na estética da tua casa, vai ser também na tua vida por completo, certo? E a primeira etapa para deixar tudo em ordem é desapegar de roupas, objetos e afins. É por isso que quando eu gosto de começar a falar de organização na parte da prática, eu oriento que você vá para a sua gaveta de calcinha, de sutiã, de roupas íntimas. Porque roupa, gente, roupa e louça brota. Então, se você começar com as suas roupas, depois for para a sua cozinha e mexer nas louças, né, nas vasilhas, você já começa a ver a diferença. Porque são coisas que brotam. Então, tenha só o necessário, porque quanto mais você tem, mais você tem que cuidar. E você cuidar de coisas que você não usa, de coisas que você não gosta, gente, é perder tempo, né? Enxugar gelo. Certo? Então, não existe organização se você não desapega. Como eu falei no começo. E como eu também falei, isso serve para roupas, objetos, papéis, aqueles, né, às vezes cadernos, apostilas, algumas contas há mais de 10 anos que você tem guardado aí. Desapega, meu povo. Ou pelo menos aos poucos, vai tirando. Não precisa, eu escolhi hoje, vou rasgar tudo. Gente, não. Vamos com calma, né? Com certeza, se você sentar hoje, alguma coisa você tira. Talvez você tire várias coisas. Mas, acredito que você vai tirar muita coisa, tá? Tralhas, entre outras coisas, né? Tralha, como eu já falei, é tudo aquilo que não te serve mais, que tá ali parado, não tem utilidade, tá estragado, tá quebrado. Às vezes tem muita coisa que você guarda, tá quebrado, tá amassado, tá manchado, rasgado, tá danificado de alguma forma e você ainda continua guardando. Então, desapega dessa tralha. Deixa a energia boa fluir na tua casa, certo? Então, às vezes, é muito difícil de desfazer de algo, não é verdade? Me diz aí se é ou não. Pra mim é. Ainda hoje, por mais que eu tenha as técnicas, que eu tenho as práticas, ainda tem coisa que eu olho, meu Deus, não preciso mais. Mas aí você começa a imaginar coisas na sua cabeça, não, eu vou ficar por causa disso, aí começa a inventar, né, as suas crenças limitantes, tá? Então eu separei aqui algumas perguntas que você pode se fazer, eu vou fazer aqui, tá, e você vai pensando.
Então, às vezes é muito difícil desfazer de algo, mas pense o seguinte: quando você olhar para aquele algo que você acredita que devia desapegar, mas ainda fica assim, querendo que fique, você vai realmente usar um dia? Porque às vezes você fica com essa crença limitante. Não vou jogar fora não, porque se um dia eu precisar... Mas, gente, a maioria das vezes você não vai precisar. Às vezes é coisa que, por exemplo, é roupa que não cabe mais em você e você fica sonhando que vai caber. Eu não estou dizendo que um dia você vai voltar a caber na roupa, mas o que eu quero dizer é que quando você voltar a caber naquela roupa, você não vai mais querer aquela roupa, você vai querer roupas novas. Porque aquela roupa já está tão antiga e você está com o corpo do jeito que você queria, voltou ao peso que você queria, por exemplo, ou engordou como você queria, você não vai nem querer saber daquela roupa mais. Então eu vou guardar porque se eu precisar para fazer a comida, algo da cozinha, por exemplo, mas você não vai usar. Você toda vez que pensar, não, tem outra aqui que é mais bonita, aí você vai usar a outra e não vai usar ela. E às vezes já está guardado lá o que é 6 meses a 1 ano e você não usou. E você ainda fica com essa dúvida. Será que eu vou usar um dia? Então, analisa realmente. Outra pergunta que eu quero que você pense. É um objeto ou roupa que me faz feliz? Porque realmente as coisas que a gente tem, é interessante que nos façam feliz. Você olha para uma roupa, você sorria, porque você sabe que quando você vai vestir ela, você vai se sentir bem, você vai estar bem. Um sapato, uma bijuteria, qualquer objeto, algo da cozinha, algo da casa, um quadro, qualquer coisa. Se você olhar e pensar, me faz feliz, se você sorrir, ou se você ficar sério ou fazer careta, gente, então desapega, certo? Outra pergunta, aquela papelada vai fazer falta se não existir mais na sua vida? Que é o que eu tava falando, são contas às vezes, né, porque costuma no máximo 5 anos você ter que guardar uma conta. Dependendo da conta, você pode entrar em contato com, se for cartão, ou a energia ou água e tentar ver, né, um documento onde comprove que até certa data você tá tudo kit e você só precisa guardar aquele documento que quita, que comprova que tá tudo kit para trás, para que você não tenha tantos papéis guardados. Então você analisa, eu preciso guardar todos esses papéis? E aí, se você respondeu não para alguma das perguntas anteriores, quais são as perguntas? Você vai realmente usar um dia? É um objeto ou roupa que te faz feliz? Aquela papelada vai fazer falta se não existir mais na sua vida? Se você respondeu não para alguma dessas perguntas, então talvez seja a hora de dar um fim, dar outro rumo a esse item, certo? Então, se pensando nessas perguntas que eu te fiz, você olhando para o objeto, você conseguiu dizer não, dar rumo, outro rumo para esse objeto, para esse item, para essa roupa. Porque tá só ocupando espaço, evitando de que o novo aconteça na tua vida, porque quando você tira o velho, o novo chega, tá? Dificilmente quando você está com algo velho ou vivendo no passado, dificilmente coisas novas acontecem, coisas boas acontecem. Então, quando você começa a movimentar a sua casa, retirando coisas que não te fazem bem, que você não usa, abrindo espaço para o novo, deixando energia boa circular, coisas acontecem e coisas muito boas acontecem, tá? Então, é isso que você tem que pensar. Então, vou te dar uma dica que eu já dei até numa live, eu não lembro qual, mas teve uma live que eu já falei sobre essa dica, tá? Que é você remova todas essas coisas que não usa e coloca em uma caixa, tá? Você vai pegar uma caixa, um saco. Eu digo uma caixa porque uma caixa ela acomoda melhor as coisas, às vezes fica fácil de você colocar em cima de um guarda-roupa, num canto da casa. E fica compacta, né? Porque uma caixa você encaixa. For um saco, ele fica todo deformado, dependendo do que tiver dentro, e fica ruim de encaixar em algum local. Então, de preferência, uma caixa. E aí você pega essas coisas que você está
analisando, que faz tempo que não usa, coloca dentro dessa caixa, certo? E aí você data, bota uma etiqueta com o que tem dentro e data. Deixa lá e marca vamos supor, um período para você olhar, certo? E aí você deixa lá. Se de repente você quiser colocar um alarme no celular para te lembrar uma data, por exemplo, 3 meses, 6 meses depois que você deixou essa caixa lá, se 6 meses depois ou até 1 ano você não mexeu em nada que está nessa caixa, eu acredito que você não precisa. Então, você não usou nada. Então, tá na hora de passar para frente. E evite aquela tentação de, quando você abrir, ou de você ler na etiqueta o que tem dentro, eu preciso disso aqui. Você não precisa. Se estava ali há 6 meses parado, 1 ano, você nunca precisou, não é porque agora, porque você lembrou e vai abrir para doar, que você vai precisar. Então, do jeito que a caixa está, você passa para frente. Se são objetos que você pode vender, tudo bem, tente anunciar para vender, mas eu aconselho a você se livrar o mais rápido possível. Porque quanto mais tempo você demorar com ele, vai voltar essa tralha para casa, porque realmente é tralha, porque você não usou de jeito nenhum para nada durante 6 meses, 1 ano, vai voltar para sua casa e toda aquela energia ruim, a bagunça pode retornar, porque a bagunça é isso, são focos de coisas paradas, inutilizadas, que estão só te atrapalhando, né? Tralha atrapalha, tá? Então usa essa dica. Para você desapegar, você principalmente que tem dificuldade, que está começando agora em relação ao desapego, tenta fazer essa técnica de separar as coisas que faz tempo que você não usa ou coisas que você não quer. Se for coisa estragada, já joga fora, porque não precisa nem você guardar, porque se está estragado, você não vai usar. E se você já quiser, na hora que está desapegando, já entendeu, já quer passar para frente, já passa, não perde tempo. Agora, se você realmente tem dúvida, faz essa técnica, tá? E aí, alguma dúvida sobre desapego? É só uma pincelada aqui. E aí eu queria mostrar para vocês um produto organizador. Quem assistiu a live passada viu que eu mostrei uma colmeia de calcinha que muda a vida da pessoa, né? Você ter uma colmeia na sua gaveta. Na live de dobras eu mostrei como dobrar as calcinhas. E aí, se você aprendeu a dobrar as calcinhas e você tem uma colmeia, a sua gaveta vai ficar impecável. Você pode dizer, eu sou organizada. Porque para aquela gaveta voltar a bagunçar, gente, é só mesmo se você quiser. Um dia de fúria e você quiser bagunçar ela de propósito. Mas em questão do dia a dia, da agilidade, você não vai de jeito nenhum bagunçar. E hoje eu queria mostrar pra vocês, deixa eu ver se eu viro aqui pra câmera. Deixa eu ver se eu mostro pra cá. É porque ela é transparente, talvez não dê nem pra ver direito, tá? Mas é uma outra colmeia, ela fica invisível, gente, dentro da gaveta. Quando você abre, você só vê as roupas e tudo muito bem organizado. Essa colmeia, ela é uma colmeia de sutiã. Olha o tamanho dela, tá? Ela também serve, eu acho que eu até postei ontem, essa semana, no Stories, que ela também serve pra você guardar rasteirinha, chinelo, tá? Mas deixa eu só colocar aqui pra vocês um sutiã dentro, tá? Eu expliquei na live de dobras como você vai ajeitar direitinho o sutiã pra colocar dentro da gaveta ou pra colocar dentro da colmeia, tá? Então hoje, como eu vou só mostrar pra vocês a colmeia, então não vou mostrar como organizar ele direitinho pra colocar dentro da colmeia ou da gaveta, porque se você quiser saber, você volta lá na live anterior, tá? Pronto, então esses sutiãs de bojo, eles precisam de um cuidado. Olha só como fica lindo, tá? Eu peguei outro só pra ficar bem mais fácil de você visualizar, porque quando você preenche todos os espacinhos, esse daqui, essa colmeia aqui tem 8 divisórias, dá pra você colocar 8 sutiãs, tá?
Então, quando você preenche todos os espaços, ela fica bem estruturada. Ela fica bem de pezinha. Ó, você vê, tá? Talvez não dê pra ver direito, mas você quer ver direito, vai na Feirinha das Amigas, tá? Feirinha das Amigas, sábado, agora dia 13. E você vê direitinho essa colmeia e ela bem organizadinha com os sutiãs, tá? E era esse produto organizador que eu queria mostrar pra vocês hoje, certo? E falar agora, como já comecei a falar, sobre a Feirinha das Amigas, gente. Que vai ser agora sábado, dia 13 de maio, de 17 às 20 horas, no estacionamento do Mercantil Melhor Opção, na Avenida Pasté, 1440, no Carlito, certo? Carlito Pamplona. Então, eu vou estar lá com esse e outros produtos organizadores, com várias dicas sobre organização. Outros empreendedores de vários ramos, tá? Com roupas, produtos infantis, vai ter também doces, artesanato. Gente, é uma infinidade de produtos que você vai encontrar lá. E assim, nós estamos na semana do Dia das Mães, tá? Então, quem esqueceu de comprar o presente das mães, pode correr lá na feirinha, que é um dia antes, né, do Dia das Mães, e você vai encontrar produtos maravilhosos, promoções, tem sorteios, né? Tanto vai ter o sorteio da feirinha, como vai ter o sorteio de cada empreendedor. Alguns empreendedores têm várias promoções para você e às vezes tem sorteios individuais do próprio empreendedor, tá? Então, falando do sorteio da feirinha, esse mês, tá? Como a gente faz, uma cesta com produtos de alguns empreendedores que estão na feira. Inclusive, esse mês vai ter um produto meu, então eu já quero te falar que se você for na feira comprar algum produto, você ganha um númerozinho, você guarda esse número, porque se você for sorteado, você vai ganhar essa cesta e nessa cesta vai ter um voucher meu que dá direito a uma aula particular de organização na sua casa de até 3 horas, gente. E outros bônus que eu vou colocar incluso nesse voucher, tá? Então, se você gosta de organização, se você não comprou o presente da mamãe do Dia das Mães, e se você já comprou, mas quer ter assim, uma visão de produtos locais, né? Porque a gente tem que incentivar o empreendedor local, vai lá na feira, tá? Durante a semana eu vou estar fazendo alguns stories, mostrando alguns produtos, o endereço direitinho de lá, tá? E aí, se você tem interesse, @feirinhadasamigas.ce, você entra lá e vai acompanhando os empreendedores por enquanto não chega o dia da feira, tá certo? E aí, também aproveitar aqui o momento, que eu sempre falo nas lives, é de convidar você a fazer parte do meu grupo exclusivo Chega de Bagunça no Telegram, certo? Lá eu tenho várias dicas exclusivas que eu costumo passar primeiro lá no grupo e depois que essas novidades, essas dicas chegam no Instagram. Então, quem tá lá nesse grupo tem o privilégio de saber e aprender dicas bem fresquinhas antes de todo mundo. Então, se você tem interesse de participar, você já entendeu que a organização é algo bom para você, então fala comigo no direct, dizendo assim, eu quero participar do grupo. E aí, ou eu te mando o link, ou você me dá o seu contato e eu adiciono no grupo. A gente vê como é que fica melhor, tá? Então, eu queria aproveitar também e lembrá-los que eu sou consultora de produtos organizadores, tá? Então, quem tiver interesse também, é só falar comigo no direct. Gostou da live? Encaminha para alguém, encaminha o Instagram, divulga, tá? E quero agradecer a todos que estão aqui sempre, a quem entrou hoje pela primeira vez, tá? Muito feliz de ver vocês. E espero que retornem algumas lives para trás. Se você não assistiu, volta lá, tem muita dica boa, muita orientação legal, tá? E aí, é isso que eu queria falar para vocês hoje. A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser,
Quem puder ir na feirinha, a gente se encontra pessoalmente lá, certo? Então, um beijinho e até semana que vem. Tchau, gente!